sou a professora Simone Eleutério, artesã do time da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês essa manta para poltrona em tricô. Antes de começar a aula, você que ainda não é inscrito no canal, aproveite, vai lá, se inscreva, ative o sininho para que você receba todas as notificações e, claro, se você gostar da aula, deixe aquele like todo especial aí embaixo no vídeo. Agora sim, vamos para a aula. Para confeccionar a manta de poltrona, eu vou usar o fio ternura da Círculo. Ele vem em novelos com 230 metros, 100 gramas, o tex dele é 434, indicação de agulha 5,5 a 7. Essa cor é a 7625. Vou usar também agulha circular, eu vou usar a número 8, porque eu quero a manta com um caimento ainda mais leve, mais bonito. Eu acho que fica mais bonito. Se você preferir, você pode usar também agulha reta. Vou precisar de tesoura, agulha de tapeçaria para os arremates e agulha de crochê número 4,5 a 5 para a confecção das franjas. Bem, pessoal, aqui o meu ponto, mais de pertinho para que vocês vejam como vai ficar o ponto na base da manta. Eu confeccionei fazendo um meia, uma laçada e 2 juntos em meia. Esse é o ponto fantasia, que é conhecido como ponto canteiros. Eu uso a forma, o método de tricô continental combinado. Mas, claro, você vai seguir aí o método que você já está acostumada, sendo ele o método continental, português ou o método inglês, enfim, o que você se adaptou ou que a forma que você aprendeu e que você se sente mais confortável. Caso você não use o método continental combinado, você vai trabalhar de acordo com o método que você já segue, fazendo um meia, uma laçada e 2 juntos em meia. Agora, vou dar início à aula. Eu inicio colocando os pontos na agulha. Esse ponto eu vou trabalhar com múltiplos de 3 mais os pontos de borda. Vou colocar o total de 90 pontos para trabalhar o ponto fantasia e um ponto de borda de cada lado, total de 92 pontos na agulha. Já coloquei os 92 pontos na agulha, dei um nozinho aqui no final para que os pontos não se soltem. E agora eu faço primeiro uma carreira de base, trabalhando só pontos meias. Toda a carreira trabalhada em ponto meia, para na próxima carreira iniciarmos o ponto fantasia. Aqui eu já finalizei a primeira carreira, onde eu trabalhei toda a carreira em ponto meia. Agora, eu começo a carreira do ponto fantasia. Esse ponto, ele tem a sequência de apenas uma carreira de repetição. Então, aqui eu já tiro o primeiro ponto sem fazer, que é o meu ponto de borda, e a seguir eu começo o desenho do ponto fantasia. Um meia, uma laçada e tiro 2 pontos juntos em meia. Novamente, um meia, uma laçada e tiro 2 pontos juntos em meia. Um meia, uma laçada e tiro 2 pontos juntos em meia. Eu faço essa repetição até chegar ao final da carreira. Eu volto já lá no finalzinho da carreira para terminar essa carreira e depois iniciar a próxima, sendo que no finalzinho dessa carreira teremos também o pontinho de borda.
Cheguei aqui no finalzinho da carreira, eu terminei a sequência, um meio, uma laçada, 2 pontos juntos em meia, e eu fico aqui com apenas um pontinho na agulha, que é o meu ponto de borda do final da carreira. Aqui eu sempre faço trabalhando o ponto em meia. Virei o meu trabalho e dou início à nova carreira. É uma carreira de repetição do que eu fiz na carreira anterior. Então, eu sempre tiro o primeiro ponto sem fazer e começo novamente a repetição. Um meia, uma laçada e tiro 2 pontos juntos em meia. Novamente, um meia, uma laçada e tiro 2 pontos juntos em meia. E dessa forma, eu trabalho novamente por toda a carreira. Aqui, eu sempre observo que, depois que eu fecho os 2 pontos juntos e eu vou começar uma nova repetição, eu sempre começo o ponto meia em cima de onde eu fechei os 2 juntos na carreira anterior, na carreira de base. Então, fica aqui até o nozinho do tricô virado pra mim, porque eu fechei do outro lado os 2 juntos em meia. Então, aqui sempre fica essa bolinha, esse relevo. Aqui eu começo, então, um meia, uma laçada e os 2 juntos em meia. Repito novamente por toda a carreira a mesma sequência. Carreira finalizada, agora eu vou para a próxima. Sempre inicio fazendo o meu ponto de borda, tiro um ponto sem fazer e começo a repetição. Um meia, uma laçada e 2 pontos juntos em meia. Novamente, um meia, uma laçada e 2 pontos juntos em meia. Eu sigo dessa forma por toda a carreira. Aqui eu vou trabalhar mais ou menos em torno de 1,20 m, 1,25 m de comprimento. Esse não é o comprimento total da nossa manta, porque tanto aqui no começo quanto lá no final, teremos as franjas. Então, mais ou menos em torno de 15 centímetros a mais de cada lado, no total com as franjas. Então, se você fez 1,25 m, sua manta ficará mais ou menos em torno de 1,5 m. Eu vou fazer mais algumas carreiras para que vocês possam ver como fica o desenho do ponto fantasia e depois daremos continuidade até chegar na carreira final, arrematando. Aqui eu já tricotei mais algumas carreiras e vocês podem ver o desenho já do ponto se formando. Ele fica com esse agrupamento dos pontos e aqui o intervalo das laçadas entre eles. Até por isso, o nome do ponto fantasia, chamado de ponto canteiros. Como eu disse para vocês, agora eu trabalho até completar em torno de 1,20 m a 1,25 m, para depois irmos para a parte do arremate e acabamento. Aqui eu já terminei a confecção de toda a base da minha manta, chegando aqui no comprimento desejado. Agora, vamos para a carreira do arremate. Eu vou fazer aqui no final o arremate flexível, que é um arremate que usamos muito, principalmente quando temos as laçadas, os pontos mais vazados, para que ele acompanhe o tamanho da base e não fique repuxando o final da manta. Inicio a carreira do arremate fazendo um meia, uma laçada e mais um ponto meia. Agora, eu vou passar aqui tanto a laçada quanto o primeiro ponto meia que fizemos por cima desse último ponto que tricotamos. Então, eu venho com a laçada, passo aqui por cima
e venho com o primeiro ponto e também passo aqui por cima. Faço uma laçada e um meia. Repito o mesmo processo, venho com a laçada, passo por cima do último ponto que tricotamos, venho no ponto anterior e também passo por cima do último ponto que tricotamos. Olha só como ele fica bem elástico. Novamente, uma laçada, um ponto meia. Quando eu tenho os 3 na agulha, eu passo a laçada por cima do último ponto e depois o ponto anterior também por cima do último ponto. Novamente, uma laçada, um ponto meia. Passo a laçada por cima do último ponto que tricotamos e depois passo o ponto anterior também por cima do último ponto que tricotamos. Então, olha só, essa laçada, ela garante que o ponto mantenha a mesma elasticidade no arremate que os pontos da base. Dessa forma, eu continuo arrematando até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar ao final da carreira, eu não corto o fio, porque com o próprio fio já faremos a franja. Cheguei aqui no final da carreira, como eu disse para vocês, agora eu deixo de lado a minha agulha de tricô e passo aqui pela laçada a minha agulha de crochê. Agora, eu vou fazer a franja, então, eu viro o meu trabalho e faço 30 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até completar as 30. Aqui eu já virei o meu trabalho depois das 30 correntinhas e eu retorno fazendo as franjas. Como o meu ponto é praticamente igual dos dois lados, então eu não fico com direito e avesso, o que é bem legal para uma manta de poltrona, já que eu posso deixar a minha manta da forma que eu queira, sem precisar ficar arrumando, se preocupando com direito ou avesso do trabalho. Depois que eu fiz as 30 correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Para você que só tricota e ainda não crocheta, eu também vou mostrar como fazer o ponto baixo no crochê. Então, aqui eu vou pular uma laçadinha, venho na próxima, passo a minha agulha, busco a laçada, fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Puxo novamente o fio e passo por dentro dessas 2 laçadas. Agora, eu faço novamente as 30 correntinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Volto novamente na base da manta, pulo uma laçada, venho na próxima, passo a agulha aqui entre os pontos, busco essa laçada e fecho. Novamente, 30 correntinhas. Dessa forma, eu trabalho por toda a base. Por que que eu escolhi essa franja? O fio ternura, ele já tem a característica, quando eu faço essa franja, ela já começa a enrolar, então fica bem bacana. Quanto mais eu movimento aqui, mais ela vai enrolando. Então, a franja já fica pronta e fica com um caimento super bonito. Dessa forma, eu trabalho até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu percorri fazendo a franja até o final da carreira. E aqui vocês podem observar que ela já fica enroladinha sozinha. Então, muita gente me pergunta, mas professora, por que que a franja enrola? Gente, o próprio fio, ele vai enrolando. E como eu disse para vocês, quanto mais você manipula, mais ele vai ficando assim, ó, com esse aspecto enroladinho que deixa a sua franja ainda mais bonita, ainda mais charmosa. Aqui no final, como eu disse para vocês, eu usaria para acabamento a agulha de tapeçaria. Então,
Quando eu cheguei no final, eu cortei deixando uns 20 centímetros de fio e agora eu vou fazer esse acabamento junto com vocês. Depois, eu vou repetir o mesmo processo lá no início, na primeira carreira, unindo o fio no começo da carreira e seguindo, fazendo as 30 correntinhas, prendendo com um baixo. 30 correntinhas, pulo um ponto na base e prendo no próximo com um baixo, para que possamos ficar com essa franja tanto no início quanto no final do trabalho. Aqui no finalzinho de cada carreirinha, eu tenho o ponto meio, o ponto de borda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de dentro para fora no ponto e vou passando a minha agulha pelo ponto. Sempre aqui na perninha de fora. O ternura, como ele tem essa textura, então, a gente olha bem certinho para pegar só a laçadinha de fora. Depois, eu venho e passo esse fio aqui por dentro. E a gente já não vê mais o fiozinho. Depois, eu venho subindo na outra perninha do meia. E prontinho, o meu fiozinho já ficou escondidinho, ó, e a gente não vê nada, não fica com nenhum relevo, então fica bem bacana esse acabamento. Aqui eu já posso cortar o meu fiozinho e depois que fizermos a franja do outro lado, é só repetir esse mesmo processo de arremate. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo e, claro, sigam a Círculo nas redes sociais. Super beijo e até a próxima!